É Deus quem controla todas as coisas, boas e ruins. E se cremos nisso, nós podemos ter paz e conforto, consolo, estarmos fielmente crendo que o que nos acontece é porque Ele permite, e o que Ele não deixa acontecer é porque Ele evitou. Amém. Graça e paz a todos. Aqui a música falava: quero subir ao Monte Santo de Sião. Então eu convido todos vocês que estão nos assistindo a pensar que esse templo é o Monte de Sião. Vamos subir, vamos ajoelhar nessa santidade que é o nosso Deus e entregar para Ele as nossas preocupações, as nossas alegrias também, tudo que nós passamos essa semana. Então, eu convido vocês a celebrar conosco, a adorar o nosso Deus. O culto de adoração a Deus, ele é uma forma de o ser humano, como indivíduo, estar prostrado diante de Deus. Amém. Amém. Num lugar. Contemplar tua grandeza, contemplar a tua beleza. Então, nós precisamos nos humilhar e sair da nossa comodidade, do nosso conforto e estarmos juntos com os irmãos em Cristo, com o corpo de Cristo, adorando ao nosso Deus. E nós te convidamos agora para abrir a palavra de Deus. Deixa eu falar a data, para a gente guardar, para assim, se amanhã, a gente tem bastante gente que assiste amanhã, tudo, e aí já sabe a data. 31 de janeiro de 2021, domingo, 19h35 da noite, tá bom? E aqui o nosso boletim é o 360 e o ano 6 da Igreja Batista Breve Virá.
estamos juntos, né? Estamos aí com vocês, fazendo um trabalhinho humilde, mas estamos aí, estamos juntos adorando o nosso Deus. E venham conosco, convido mais uma vez, sejam conosco, de joelho no chão, adorando o nosso Deus. Isso, a rua Riachuelo 691, é bem no centro, é fácil de Mas você não está encontrar. vendo ninguém, não pode ver ninguém. Não, a intenção Estamos só gravando. é você saber onde a igreja está. Isso mesmo. Corrigir, né? Por enquanto nós estamos quietinhos, Então, cada um na sua casa. Salmo 23, abre a sua Bíblia no Salmo 23, numa oração de Davi, maravilhosa, que quase todos conhecem de cor. E nós vamos fazer a leitura desse salmo todo, Salmo 23, aqui do púlpito. Acho que eu deixei uma Bíblia maior aqui. Então, sei ler, irmão. Deixei a Bíblia maior. Salmo 23, vamos fazer a leitura? Vamos lá. Vocês podem ler junto conosco, você que está aqui presencialmente ou aí na sua residência, leia com a missionária. Vamos lá, pessoal, vamos ler Salmo 23, muito conhecido de todos nós, tem muitas músicas, então ele já mora bem no nosso coração. E diz assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Juntos, então. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Então esse salmo fala do final da bênção daquele que se entrega a Jesus e que confia a sua vida, o perdão dos seus pecados, a adoração a Ele e toda a sua existência, entregando-se completamente ao Senhor Jesus. Nós vamos agora orar para darmos início ao culto. Vou pedir à irmã Margarete que faça essa oração, por gentileza, para o início do culto. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos para louvarmos e bendizer o teu santo nome e para aprendermos um pouco mais da tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, dirige, ó Deus, o louvor, dirige, ó Deus, a palavra, ser com cada um de nós, Senhor. Ser com o pastor, ser com a missionária que vai tocar, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Porque mesmo em meio à pandemia, em meio a tantas perdas, ó Deus, nós temos muito mais motivos para agradecer e louvar e bendizer o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agora eu convido vocês a abrirem no profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. O irmão Márcio, que estava escalado para fazer a leitura, acabou de chegar. Irmão Márcio, eu vou pedir ao irmão que venha até aqui. Eu tenho aqui a Bíblia já aberta no texto. Nós vamos fazer a leitura de Isaías capítulo 9. O versículo é os 6 e os 7. O irmão pode fazer. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Boa noite, irmão. Paz
graça. Traz graça e paz. Capítulo 6. 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Desculpe pela leitura que o irmão. Obrigado. Viu? Nós vamos orar agora cantando Maranata 109 do nosso cenário. Vamos louvar Deus com esse hino. Vamos pedir o menino Jesus de novo. Seria o de Isaías. Agora nós vamos pedir a segunda nota de Jesus. Nós queremos convidar agora todos que abram no profeta Abacuque. Não é um profeta tão fácil de achar, mas ele é um dos 12 profetas chamados menores. É um livro que se encontra um pouco antes de Mateus, no Antigo Testamento, mas um pouco antes de Mateus. Talvez seja mais fácil a referência de Mateus, Malaquias, Zacarias, vai voltando e chega em Abacuque, capítulo 2. É um momento em que a igreja tem o hábito, o costume, é chamada a confessar seus pecados, quem pode de joelhos, quem não pode como está. Depois nós agradecemos a Deus pelo perdão em Cristo, entregamos aqueles que escreveram seus bilhetinhos para Deus com orações intercessórias, com pedidos, e enquanto cantamos o hino 108, Vaso Novo. Abacuque, capítulo 2, os versículos de 1 a 4. Os irmãos podem acompanhar a leitura desse texto. Preste bem atenção. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo,
sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Por isso, quando no Antigo Testamento alguém questiona como é que foram perdoadas as pessoas que pecaram e morreram no Antigo Testamento, elas são justificadas pela fé, como nós somos justificados pela fé. A mesma forma de salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, só que com a diferença de que nós temos Cristo, nós já temos o Senhor. Eles esperavam a primeira vinda de Jesus e nós já esperamos a sua volta ou a sua segunda vinda para nos arrebatar deste mundo, deste corpo de pecado. E louvado seja Deus por isso. Então, agora enquanto o presbítero Manuel passa tirando aí de vocês as orações intercessórias, nós vamos cantar o hino 108, o Vaso Novo. Bendito é o teu nome, Senhor. Diante da tua santa presença, nós queremos que o Senhor nos conceda o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelas palavras duras que proferimos, pelos pensamentos maus que tivemos, pelas nossas mãos terem praticado obras do mal. Nós queremos, Senhor, que nos perdoe por nós, às vezes, idolatrarmos obras do maligno, como pornografia, prostituição, bebedice, glutonaria. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos fracos. A nossa carne, ela é caída, Senhor. Nós estamos nessa prisão, estamos aqui capturados, Senhor, pelo pecado. Mas em Cristo nós somos remidos, em Cristo nós somos redimidos da nossa escravidão. Nós somos libertos porque Ele nos substituiu, morrendo na cruz, em nosso lugar. E por isso nós te agradecemos, no nome dele. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu queria que o
presbítero Manuel agora passasse recolhendo os dízimos e as ofertas, enquanto nós cantamos Deus de promessa, depois nós vamos agradecer. esquecer, amigos, das nossas orações. As nossas orações também têm que ser de perto, daqui, da igreja, das coisas pequenas que nós temos aqui, que são pequenas para nós, mas são de grande volume para o nosso Deus. Eu tenho certeza disso. Então nós estamos, hoje nós oramos pela Assembleia Geral, que vai acontecer logo depois
do nosso culto, em gratidão pelo restabelecimento da saúde da família da irmã Renata, do Márcio, Miguelzinho e Rafael, em gratidão também pela melhora das dores lombares da diaconisa Aparecida, gratidão pela dedicação do presbítero Manuel, zelando pela igreja, continuamos em oração pelo Guilherme, pelo casal Márcio e Silvana, pelo casal missionário que eles são, pelo empenho que eles têm tido, pela Nice, pelo Paulo, que é o marido da Nice, pela Flavinha, Taeme, que a gente está morrendo de saudade, nós estamos orando por vocês. E também pela retirada da sedação do Jefferson, que está fazendo devagarinho, mas já está fazendo a retirada. Pela Dona Miriam, a gente tem que orar sempre, que é a nossa coluna aqui da igreja. Pelo Miguelzinho, que não passou bem esses dias, com o dente infeccionado, mas já está tomando remedinho, já está bem melhor, mas vamos orar por ele. Pelo Xandro e pela Margarete, por todos os seus filhos, pelo seu netinho também. Pelo aniversário do Rony, gratidão pelo seu aniversário, por sua saúde, gratidão por todos esses anos que tem nos ajudado a servir e a louvar a Deus. Gratidão por sua amizade. Continuamos a orar pela Dona Yara, pelo seu Milton, em gratidão também pela ajuda preciosa do Dúdio, o tesoureiro, que hoje está aí preparando tudo para a reunião. Pela Valdete, pela Dona Zildinha, pelas nossas irmãs em Cristo, por todos que a gente ama de todo o nosso coração. E agora eu vou orar também pela Natália e pelo Mateus, pela vida conjugal deles, viu? Quem sabe logo nós vamos ter um bebezinho aqui junto com a gente. Vamos orar para que Deus ponha no coração deles, porque o filho é um rebento na nossa vida e é uma herança de Deus para nós, né? Então o filho sempre é uma coisa muito bem-vinda. Agora é com o seu Manuel. O presbítero Manuel vai orar então. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia que nós estamos aqui na sua casa, Senhor, te agradecer por essas orações que o Senhor nos deve fazer, Senhor. Te agradecer, Senhor, por esses dias, nessas ofertas que o Senhor tem nos permitido ofertar na sua casa, Pai. Abençoa cada um que ofertou e que não ofertou, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Eu queria também, acho que agora, orar pelas crianças em particular. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar. Diaconisa Aparecida, se ela pode vir aqui. Eu acho que ela precisa orar, né, pelas crianças. Irmã Aparecida minha, eu quero agradecer à irmã da congregação que me deu esse véu maravilhoso, esteve em casa nos visitando e foi uma visita santa. Ela e o seu vídeo. E nós fizemos uma oração e ela me trouxe o véu. Já está lavadinho e passadinho, viu, irmã? Do jeito que a senhora deixou. Beijo. E eu queria, antes da Aparecida orar pelas crianças, agradecer também ao marido da irmã Lúcia, que esteve visitando a nossa casa, e ele fez uma oração em que todos nós choramos. Uma oração em que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, Espírito da verdade, e ele profetizou sobre a nossa vida de uma forma simples, mas assim, muito benigna, de uma forma com palavras simples, mas bastante tocantes, e trazendo o que nós temos pedido a Deus em oração, trazendo as respostas das nossas perguntas que fazemos a Deus em oração. Ele respondeu quase todas as perguntas. Graças a Deus por sua vida, seu ouvido. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Santo Deus, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou aqui na tua casa. Obrigada, Senhor. As tuas promessas, Pai, são perfeitas, ó Deus. E aqui estou, Senhor, na tua casa, para te louvar, para me alegrar com o teu Espírito Santo, para te adorar em espírito e em verdade, para te agradecer pela vida, Senhor. Agradecer por tudo, porque o Senhor é conosco, ó Deus. Aqui está a maior prova. E aqui estou de pé, Senhor, pedindo o teu fortalecimento, orando pelos pequeninos, ó Deus. Oh Deus, quanta falta deles, mas que o Senhor sustente a cada um nas suas casas, Deus. Que o Senhor possa estar protegendo,
brindando, Senhor, com o teu amor, protegendo, dando saúde, protegendo o papai, a mamãe, as famílias, para que juntos, Senhor, possamos estar aqui na tua casa para te louvar, para agradecer, para aprender mais e mais da tua palavra. E o mais importante, ó Deus, te servir, Deus. Que Deus abençoe e visite cada criança, ó Deus. Quanta saudade também dos meus pequeninos do nosso lar. Se Deus quiser, logo estarei voltando. Saudade de abraçar cada um, Pai. Mas que o Senhor nos fortalece, que cuida deles lá também, Pai. E eu peço a Deus que o Senhor seja com cada um, nos fortaleça, para que a gente cada dia, Senhor, possa viver na tua presença, que a gente possa, Senhor, ser com o teu Espírito Santo e brindado com o teu amor. Hoje eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Os irmãos podem abrir. Quem puder, coloque-se em pé. É um texto pequeno. Lucas capítulo 2, de 25 a 35. Lucas capítulo 2, de 25 a 35. Os irmãos que têm a Bíblia em casa, se puderem, abram. Esse homem chamado Simeão é um exemplo para nós. Nós vamos trabalhar nesse texto, expor esse texto, tirar desse texto as lições que começamos a tirar na sexta-feira. Vamos continuar tirando, talvez por 3 ou 4 cultos. Diz o texto assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui, irmãos. Vamos nos assentar. Senhor Deus, nós te pedimos neste momento que nos ilumine a mente, amoleça o nosso coração e modifique a nossa vontade humana, pecadora, caída. Que o Senhor possa nos abençoar com a edificação pela tua palavra, que nós possamos ser transformados pela tua palavra, de glória em glória, aos poucos, conforme a imagem do teu Filho, Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Nós falamos desse homem chamado Simeão alguma coisa. A Bíblia não nos informa quase nada sobre a vida terrena dele, a vida física, ou o que ele foi, quem ele era, pai de quem, filho de quem. A tradição, eu disse, está
no Talmud judaico, diz que ele tinha cerca de 113 anos. Ele era bem idoso. Mas há também aqueles que defendem que ele era filho do rabino famoso, chamado Hillel. Há muitas histórias contadas sobre o rabino Hillel. Houve duas escolas grandes antes do nascimento de Jesus, entre os judeus, a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. Eram escolas diferentes. Eles interpretavam a lei de uma maneira um pouco diferente. Assim como hoje as denominações cristãs interpretam às vezes textos bíblicos dando um enfoque diferente. Então, uma curiosidade para vocês só, não é confirmada de forma alguma pela Escritura, mas uma informação. Ele era, diz a tradição judaica, que ele era filho de Hillel. Mas também diz que Simeão foi pai de Gamaliel, aos pés de quem Saulo de Tarso, foi educado, aos pés do gigante que escreveu 13 obras do Novo Testamento. Então, há pessoas que defendem isso, e há aqueles que concordam com isso. Mas a parte disso, como curiosidade, apenas coloquei para os irmãos, não temos base bíblica para isso. Eu queria agora falar de um aspecto, de uma lição, talvez de um ponto fundamental para o ser humano que esse texto diz. Nós já falamos que Simeão morava em Jerusalém, falamos que ele era justo e piedoso, que ele era um homem temente a Deus, que ele obedecia a rigor às leis, ele era um fariseu, e ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Então, há duas maneiras de trabalhar do Espírito Santo: antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Então, a resposta a você que ficou desde sexta-feira curioso, como algumas mulheres ficam quando há capítulos de novela, para ver como é que vai acontecer o capítulo seguinte, fica aguardando até o dia seguinte. Então, a resposta é assim: no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, antes da morte de Jesus, antes da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, e quando Jesus envia o Espírito Santo, antes disso acontecer, o Espírito Santo trabalhava temporariamente sobre, guardem bem isso, não esqueçam disso, porque é importantíssimo. Ele trabalhava temporariamente na vida das pessoas. Por exemplo, o Espírito Santo pode ter trabalhado na vida de Noé, para ele não desanimar durante os 120 anos na construção da arca. O Espírito Santo trabalhou na vida de Abraão para ele deixar a família idólatra, adoradora de ídolos, de pedra, de pau. E ele sustentou Abraão, levou Abraão a uma terra estranha, sem nenhum tipo de confirmação, esperando apenas, e com quase 100 anos, o Espírito Santo fez com que Abraão e Sara se sustentassem temporariamente, conforme a vontade de Deus, conforme Deus determinava que aquela pessoa fizesse alguma obra, ele trabalhava. Na vida de Davi foi assim, na vida de Saul foi assim. Quando Saul se rebelou, o Espírito Santo deixou Saul, e um espírito maligno se apossou de Saul. Então Deus tirou de Saul a sua
o direito ao reinado e deu a Davi, ungiu Davi. E então o Espírito Santo veio sobre Davi. A palavra sobre, quer dizer, é como quando o Espírito Santo esteve sobre Maria e implantou em Maria a existência misteriosa, milagrosa, inconcebível para o ser humano de Jesus. O Deus que é absolutamente Criador de todas as coisas e que está muito além de todo o universo que conhecemos, segundo os experts, os cientistas, tem 96 bilhões de anos-luz. Hoje, ouvindo o pastor Hernandes, a gente guardou esse número. Então, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era temporária, transitória, conforme a vontade de Deus. No Novo Testamento é diferente. Então, Deus recebeu Jesus, passou a Jesus o governo do universo, e então Jesus enviou o Espírito Santo no Pentecostes sobre os apóstolos. E nós hoje somos habitados pelo Espírito de Deus. Qual era a diferença? Antes era temporário, transitório, momentâneo, conforme Deus determinava. Aquela pessoa executava a obra e o Espírito Santo deixava ela. Hoje, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão, ele estava dando a Simeão as informações necessárias para que Simeão estivesse exatamente no dia e no horário em que José e Maria levariam e apresentariam Jesus no templo. Talvez isso fosse quase impossível de acontecer exatamente na mesma hora, no mesmo lugar, mas o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem ver a Jesus. Qual é a diferença para mim e para você? Quando você se sente salvo, você se sente capaz de se arrepender de pecados, você se entristece com uma palavra dura que você fez, com um gesto mau que você cometeu, com alguma ofensa que você proferiu, uma palavra de xingamento, um desejo ruim, uma inveja, você se entristece, porque o Espírito Santo está em você, habita em você, domina a sua parte imaterial, o seu espírito ou a sua alma, os seus pensamentos, as suas vontades, a sua inteligência. Ela não é mais comandada só pelo pecado, pela carne, pelos prazeres da carne, dos olhos, pelas vaidades que o homem tem mesmo, pelos interesses materiais de comprar, vender, de adquirir, de dominar, de comer muito, de beber muito, de usar bebida e a gente não se controla. Então o Espírito Santo vem e ele coloca um peso na nossa natureza e ela se torna dupla, ela se torna dominada pelo Espírito e continua sendo pecadora, já não escrava do pecado. E por último, a função do Espírito Santo é dar para você o selo de que você é salvo. Essa é a diferença. Hoje, quando nós somos habitados pelo Espírito, nós
nos tornamos novas criaturas em Cristo. Nós renascemos, nascemos do alto, nascemos do Espírito, somos novas criaturas e Ele nunca mais vai nos deixar. Há pessoas que estão sempre sofrendo com essa dúvida. Não fique mais com essa dúvida. Eu sempre conto a história de um amigo que frequentava nossos cultos há muito tempo na nossa casa. Ele dizia que às vezes ele ia no inferninho, e no inferninho, quando ele punha o pé dentro do inferninho, entrava na porta do inferninho, o Espírito Santo pulava para fora dele. Aí ele fazia tudo que tinha que fazer de errado. Quando ele voltava, ele se arrependia e o Espírito Santo pulava dentro dele de novo. Então a gente achava engraçado isso, né? Porque é um tipo de ensino que é dado por algumas igrejas. Mas Deus, o Espírito Santo, quando Ele vem e toma posse de você, é porque você foi eleito lá na eternidade, você foi escolhido, separado, você é santo de Deus e você nunca mais vai perder a salvação. O Espírito Santo é o selo de Deus. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer aos anjos: arrebata meus escolhidos, meus eleitos. Os anjos vão saber quem é dele e quem não é. Como? Pelo Espírito Santo que habita em nós. É como se a gente tivesse um selo, propriedade exclusiva de Deus. E nós nunca perdemos isso. Voltando aqui ao texto. Nós temos um homem no Antigo Testamento, muito idoso, que esperava a vinda do Senhor Jesus. Todo o povo judeu esperava a vinda de Jesus. Interessante que há 40 dias atrás, e nós estamos perto dos 40 dias, porque se contarmos do dia 25 de dezembro, nós vamos chegar do dia 2, dia 3 de fevereiro, com 40 dias, né? É o tempo em que Jesus seria levado ao templo para apresentação, 40 dias. Por que antes não? Porque a mulher, ela tinha sangramento após o parto. Então ela tinha 7 dias de purificação e mais 33 dias que ela não podia estar no meio de atividades religiosas. Ela não podia ir ao templo, ela não podia frequentar sinagogas, ela tinha que ficar em casa isolada. Daí surgiu o termo quarentena. 40 dias. 7 de purificação, aí parava o sangramento, e mais 33 afastada de atividades religiosas. Então Maria só pôde levar junto com José o menino Jesus ao templo com 40 dias. Exatamente nesse momento, nessa hora, nesse dia, Simeão estava lá. A gente pode imaginar Simeão, um homem idoso, barbudão, com talvez aquele véu de um judeu, talvez de um escriba, de um fariseu, eu não sei bem como é, mas em filmes vocês veem isso, né? E ele estava lá. Imagino que ele estava em oração. Eu fico pensando na nossa comunidade. Vamos pensar na nossa cidade. Quantos de nós têm ido ao templo orar? Quantos de nós têm saído da sua casa e ido ao templo adorar a Deus, como Simeão? Quantos de nós poderia dizer que, como Simeão, nós estaríamos no templo no momento em que Jesus estivesse sendo apresentado? Vou pôr um pouquinho mais, como a missionária falou,
falando da segunda vinda de Jesus, quantos de nós vai estar esperando a volta do Senhor? Quantos de nós vai estar pronto em oração, jejuando, aguardando a vinda de Jesus? Como Simeão estava. Quantos de nós vai ter esse privilégio? Qual de nós vai estar esperando o Senhor Jesus? Como Simeão estava. O Espírito Santo disse para ele, eu não sei se falou para vocês, nos últimos meses, no último mês, eu tenho sentido bastante isso. A missionária também já confessou isso. A morte, para o crente, é só uma passada. Nós não temos medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, porque nós sabemos de quem nós somos e quem é que está nos conduzindo, quem está dentro de nós, levando a nossa natureza humana a um aperfeiçoamento que chamamos de santificação diária, para preparar o nosso espírito quando Jesus voltar. Quantos de nós vai estar prontos como Simeão estava pronto, na porta do templo, esperando? E quando Jesus passou, ele provavelmente percebeu. José e Maria eram paupérrimos. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu com essa família a partir do momento que o anjo anunciou que Maria estava grávida. César Augusto era um imperador. Ele decretou o censo. Maria, com 9 meses, foi socada no lombo de um burro e desceu da Galileia no lombo de um burro por semanas, caminhando até chegar em Belém. A vida deles foi radicalmente transformada. E assim, quando você escolhe por Jesus, você pode esperar que a sua vida nunca mais vai ser tranquila. Ela sempre vai ser atormentada. Você vai sofrer perseguição. Você vai ser escarnecido. Você vai ser isolado da antiga amizade que você tinha. E foi o que aconteceu com eles. Eles eram pobres. Quando eles chegaram em Belém, não havia lugar. Lucas diz, não havia lugar para eles. Ele nasceu no lugar em que os animais dormiam. Já era noite. E ele foi colocado, o berço dele foi uma manjedoura, foi um lugar onde os animais comem. Você pode imaginar, você, sua esposa, o seguro de saúde, o melhor que você pode pagar, você já escolhe o melhor hospital para o bebê nascer, você já escolhe o melhor pediatra para cuidar daquele bebezinho, você vai cuidando de todos os detalhes para que quando esse bebê nascer, você tenha toda a segurança, todas as assistências necessárias para ele ter saúde. Essa família não tinha dinheiro nem para pagar a parteira. Provavelmente quem fez o parto foi José. E eu imagino como ele cortou o cordão umbilical desse menino. Eu faço ideia. Ou foi no dente, como faziam os índios, ou foi batendo uma pedra em cima de outra pedra para cortar o cordão. Ele não tinha instrumento nenhum. Aí desse lugar, 40 dias depois, ele está no templo, sendo apresentado a Deus. O casal pobre,
Um casal que veio lá de Nazaré, não tinha terno, não tinha gravata, não tinha camisa, ele tinha uma manta, uma roupa de baixo. Talvez Maria tivesse que aí lavar essas roupas para ele usar no dia seguinte. Vocês imaginam o nenê mamando, fazendo xixi, trocando de roupinha toda hora, fazendo cocô, Maria lavando roupinha, fazendo isso. A hora que eles entram no templo, esse que é chamado de Simeão, devia ser um homem com grande autoridade, com grande prestígio, um homem que tinha, com 100 e tantos anos, ele tinha propriedades, devia ser um homem rico. Passa um casalzinho, paupérrimo, com roupinhas humildes, com um bebezinho no colo, e ele reconhece ali o seu Salvador. Você está pronto para, quando Jesus voltar, reconhecer que Jesus veio te buscar? Será que nós estamos prontos para esse momento, como Simeão estava? Eu imagino o amor que Simeão pegou esse menino no colo, dizendo assim. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo. Aí eu queria dar uma outra lição para vocês, tirada dessa passagem. Agora, Senhor, despedes em paz. Esse Senhor aqui, no grego, no original, não é o Kyrios, que normalmente está, Kyrios, é Adonai, é o dono, é usado como dono de escravos. Imaginem que esse termo Senhor aqui é um dono de uma grande propriedade com muitos escravos, e você é um dos escravos. Simeão diz assim: agora, meu dono, meu Senhor, eu como teu escravo, agora me demite. Por isso que no latim, quando esse texto é traduzido para o latim, e eu disse para a irmã Margarete que era a Septuaginta, e eu errei feio, né? Me desculpe. Septuaginta, ela foi traduzida por Antíoco II no ano 250 a.C. do hebraico para o grego. A versão latina só foi traduzida depois de Jesus ter morrido, muito tempo depois, e ela então começa como Cântico de Simeão, ou Nunc Dimittis. O Nunc Dimittis é as duas palavras que ele diz aqui: agora despede, ou como a gente costuma dizer, agora me demite, me manda embora. Você teria coragem de falar isso para Deus? Você poderia falar isso hoje para Deus? Você tem noção do que Simeão falou para Deus? Agora, Senhor, me despede, me demite, me liberta, me livra desse corpo mortal. Ele tinha tanta certeza de que tinha nos braços o menino Jesus, que ele falou: agora os meus olhos já viram a tua salvação. Demite-me. Não há mais nada para eu fazer aqui. Não tem mais nada. Me demite, me despede. Essa palavra, no grego, ela tem pelo menos 4 formas de se traduzir. Uma delas
Imagina naquele tempo a prisão de um homem, como Paulo. Paulo ficou preso muitas vezes. Acho que um dos homens que mais ficou preso foi Paulo. Né? Toda hora ele está preso. Então eles colocavam dentro de um calabouço escuro, com só furinhos no alto, e um tronco. Eles amarravam a pessoa com ferro atrás do tronco e davam voltas na perna também, para que a pessoa ficasse ali, às vezes em pé, conforme o crime, e às vezes sentada. Ali ela fazia xixi, número 2, ali ela suava, ali ela sentia câimbras, ali ela era picada por insetos, mordida por ratos, baratas caminhavam sobre a sua cabeça. Você pode imaginar uma pessoa nessa situação, presa desse jeito, sem poder sair? Nós podemos comparar um prisioneiro nessa situação e Simeão pedindo: Senhor, eu estou desse jeito, me liberta, me livra, tira de mim as algemas, tira de mim as amarras, porque a gente está prisioneiro nesse corpo do pecado. Essa é uma tradução. A segunda, imagine um grande navio. Nós vimos Titanic, pedaço, ontem, né, velho? Imagine um grande navio, Titanic, cheio de pessoas, cheio de bagagens, cheio de riquezas, cheio de alimentos, de água, de mantimentos, de combustível, de equipamentos para manutenção, homens e homens e homens para a tripulação, para esse navio caminhar. E esse navio está amarrado no cais, a troncos enormes, com cordas enormes, torcidas. Ele está lá amarrado e ele está pronto para zarpar. Essa palavra demite, despede, é como se ele estivesse dizendo: desamarra o navio para ele começar a viagem, para ele se soltar mar adentro, começar a viagem. A terceira tradução, ela fala de uma tenda. E quando nós vamos para o Evangelho de João, nós vemos que Jesus tabernaculou conosco. Tabernáculo é uma tenda. Jesus veio habitar num corpo igual ao nosso. 2 Coríntios, capítulo 5, diz que... 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim... Bíblia, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. É por isso que neste tabernáculo nós gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial. Conversando com o irmão Márcio na sexta-feira, ele me contou o caso que a resposta foi mais ou menos essa. Para mim, a morte é vida. Bem simples. Resumindo tudo que eu falei, a morte, para um cristão, para um crente, para um salvo, é vida. É você se livrar desse corpo pecador que está, cada dia, você olha no espelho, ele está cada vez mais feio, mais caído, mais branquelo, mais enrugado. Você olha, ele está se corrompendo, indo para o buraco, um pé na cova já. Você está olhando, ele está indo embora.
É como se você estivesse se livrando disso e indo para a vida eterna. Então, o tabernáculo é como uma tenda que você passou um tempo e aí você vai desmontar essa tenda, para então ir embora. Também é outra tradução. E por último, a tradução de um animal que de madrugada o dono vem, coloca o jugo sobre o pescoço dele, o jugo de madeira, que tem uma curva aqui, alguém que já viu, e tem aqui as rédeas. Ele amarra esse jugo ao pescoço, não há como esse animal sair, e atrela ao animal um arado ou uma ferramenta para ele plantar. E esse animal trabalha. Não parece ser essa a sua vida? Não parece que tem um jugo no seu pescoço e todo dia, de madrugada, o seu dono vem e coloca o jugo no seu pescoço e você começa a andar e trabalha até no fim do dia. Quando chega o fim do dia, você está exausto. Aí você pede: me despede, me demite, tira esse jugo de sobre o meu pescoço, me livra. Aqui Simeão está falando do pecado que ele era portador. Mas como ele viu a salvação, ele tinha Jesus nos seus braços, ele diz: agora despedes em paz o teu servo, os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor preparou diante de todos os povos. Dá para entender a sensação de livramento que nós, cristãos, crentes, sentimos quando nós morremos? Se você tem Jesus, a sua habitação do Espírito Santo é a habitação de Deus em você. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está comandando a sua vida. E você diz assim: me demite. É como se você dissesse, Simeão dissesse para Deus assim: me mata, que agora eu não tenho mais nada para fazer. Jó fala uma coisa parecida com isso, e Jó, ele no capítulo número 2, Jó diz, no capítulo 42, só errei por 40. Olha, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Você conhece a Deus só de ouvir? Se você conhece Deus só de ouvir, você está condenado. Eu sinto muito dizer isso. Você está condenado. Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parecido com Simeão, agora os meus olhos viram a tua salvação. E aí você pode dizer assim: qual é o destino eterno de um ser humano? Ou quais são? São dois destinos eternos. Os homens inventaram algumas formas de sair disso. Então, primeiro, você vive várias vidas e vai se aperfeiçoando. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que
Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Não há isso. Isso foi inventado pelo homem para fugir da ira de Deus. A segunda forma é o batismo que perdoa os pecados. E eu vou contar a vocês como foi que Constantino foi interessante para ele, o imperador romano Constantino, ano 325, ele então disse que a religião oficial do Império Romano, o maior império que já existiu, era a religião cristã. E a religião cristã exigia o batismo. Mas Constantino não se batizou. Por quê? Porque os bispos corruptos da época diziam que quando você se batiza, metade, 50% dos seus pecados são perdoados no ato de afundar na água. Aí o que Constantino fez? No leito de morte, ele chamou o bispo e disse: agora você me batiza, porque agora eu estou mesmo no fim, então eu não tenho mais como pecar, e aí eu sei que metade dos meus pecados já estão pagos. E a outra metade? Aí ele disse para o bispo: então vamos acertar essa outra metade aí. Vamos inventar um terceiro lugar, uma terceira dimensão. Não nem o céu e nem o inferno. Metade eu paguei no batismo e a outra metade onde eu vou pagar? No purgatório. Eu vou purgar meus pecados desse lugar. Eu vou purgar durante um tempo. E então, purgados os meus pecados, eu vou para o céu. Constantino só foi batizado no leito de morte e então foi para o purgatório. E lá no purgatório ele deve estar até hoje, pelos pecados que ele cometeu. Quem sabe ele é perdoado, né? Mas nós não cremos assim, a Bíblia não ensina isso. Eu estou fazendo aqui uma comédia, mas por quê? Porque os homens inventam métodos, meios de fugir da ira de Deus. Mas só há 2 lugares, não tem 3, só 2, o céu ou o inferno. E se você só tem uma vida, como diz a Bíblia, e se você crê na Bíblia como sua regra de fé e de vida, você vai morrer. E você morrendo em Cristo, você vai morrer como Simeão. Pode me matar, porque eu sei o destino que eu vou ter. Eu vou estar no céu, eu vou morrer e vou ressuscitar na volta do Senhor Jesus, o meu corpo vai ser glorificado, eu vou viver eternamente em conforto. Mas se eu morrer sem Cristo, a denominação mais famosa e mais populosa de nosso país tem uma outra forma de perdoar pecados, que seria então uma cerimônia realizada após a morte da pessoa. Uma cerimônia que ela, nas orações, nas intercessões, nas colocações que o sacerdote faz, né, parte dos pecados daquele que morreu são perdoados. É um meio de graça. Não vale só a morte de Cristo, mas vale também a cerimônia de um dia depois da morte, a cerimônia de extrema unção, que é o leito de morte, a pessoa está no fim, então vem o sacerdote e dá a extrema unção, onde ali é perdoado o pecado, é meio de graça. A cerimônia de 7 dias depois da morte, perdão de pecados, meio de graça. Cerimônia de 1 mês depois da morte, meio de graça. 1 ano depois da morte. E do meu tio que é padrinho de batismo meu de criança, eu ouvi ele me dizer:
que ele orava por pessoas que morreram há mais de 1000 anos atrás. Ele acreditava que a oração dele tinha eficiência e eficácia. Todos esses métodos, todos esses meios são usados pelos homens através de demônios, de Satanás, para que fuja da ira de Deus e engane as pessoas. Não se engane. Não se engane. Diante dessa doença mundial, a nossa vida está em contínuo perigo. A nossa vida está constantemente sendo ameaçada. Nós podemos hoje estar vivos e amanhã sendo enterrados, sem ninguém para ver. Não há cerimônia que facilite a nossa vida assim que a gente morre. Nada, a não ser o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, morto na cruz. Só quando você crê nisso é que você é livre, como Simeão foi liberto. Eu vou ler o último texto, meus irmãos. Está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. E eu lembro sempre do presbítero Milton nessa passagem. Presbítero Milton, se estiver assistindo, ouça isso. Versículos 42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, pois não vim, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de modo próprio, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele faz no 44. Eu pulei o que o Sr. Milton falou. João 8,32. Eu pulei. Eu vou ler para vocês o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou parar aqui para não estender muito. O que quer dizer conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer a Escritura. O nosso irmão aqui, o personagem da nossa pregação é Simeão. Simeão era temente a Deus. Simeão era obediente às Escrituras. Simeão era habitado, ou o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava sob a direção de Deus. E Simeão teve o direito de ver a salvação de Deus, que é Jesus Cristo. Há condições para nós sermos salvos, há condições para nós estarmos como Simeão, pedindo a Deus para nos desamarrar, pedindo a Deus para nos libertar das algemas, pedindo a Deus para desamarrar do cais para a gente seguir viagem, pedindo a Deus para desarmar a tenda, tirar o jugo do nosso pescoço. Você está preparado para a volta de Jesus? Você pode dizer como Simeão: me mata, Senhor, que eu estou pronto. Nós vamos orar agora e vamos então nos colocar em pé para darmos encerramento ao nosso culto. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque ela nos orienta. Se nós queremos segui-la, benditos somos. Se nós nos revoltamos
e não queremos segui-la, nós nos rebelamos, nós somos malditos. Aqueles que morrerem em Cristo serão livres verdadeiramente e eternamente em conforto. Aqueles que morrerem sem Cristo estarão eternamente em sofrimento, e lá haverá choro e ranger de dentes. E nós esperamos, Senhor, que a Tua boa mão nos fortaleça, para que nós sejamos tementes a Deus, mas que nós sejamos conhecedores das Escrituras, que nós sejamos obedientes às Tuas prescrições, e que nós possamos ter a graça maravilhosa de ver a salvação de Deus, que é Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé então. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos deu vida, que nos presenteou com a salvação de Deus, e o consolo, a companhia, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós, com todas as famílias aqui representadas, com todos esses que nos acompanham pelas redes sociais, hoje e sempre. Amém. Pessoal, vamos lembrando que semana que vem participe conosco, Santa Ceia, dia 5 de fevereiro, na sexta-feira, e dia 7 no domingo, tá bom? Paz e graça para todos vocês, uma semana abençoada, viu? Contem com nossas orações. Isso, uma semana de proteção, contra essa doença. Confia a tua vida em Deus, que é quem governa o universo. Não confie em governadores, em prefeitos, em presidentes. Você tem que confiar em vacinas. Confie em Deus. Confie no governador do universo. Amém. Um beijo para a Gabriela, para o Fabrício, para a Maria e para o Benjamin, viu? Eu mandei bastante coisinha escrita para vocês, estou esperando a resposta. Um beijo.